Ah, tá. Bom, então, gente, a aula de hoje é mais para tirar dúvidas referentes à atividade, né, que vocês têm que entregar ainda hoje, que se refere ao desenho de diagramas unifilares e trifilares. E eu gostaria de saber como que vocês estão indo com a atividade. Eu vi que alguns já entregaram, tá? E faltou uma coisa que eu queria mostrar para vocês, né, antes de perguntar sobre as dúvidas, é quanto ao procedimento da plotagem, né? Até o momento nós só fizemos os desenhos e eu não cheguei a explicar para vocês ainda muito sobre a plotagem, tá? Se eu não me engano, eu não lembro se desculpa, eu não lembro se eu expliquei no vídeo da última aula ali no finalzinho, mas eu tinha explicado, não? Eu acabei me esquecendo aqui, mas eu acho que sim. Agora que eu tô lembrando. Acho que você chegou a dar uma passada por cima, assim, mas eu não cheguei a acompanhar se você explicou tudo. Eu acho que pegou bem no final da aula, né? Mas de qualquer forma, Conseguiria dar uma como é um repassada? procedimento um pouco mais de etapas, né? Eu vou repassar então ele aqui, só para a gente relembrar, tá? Eu vou compartilhar a tela aqui, só um instante. Vocês estão conseguindo ver ali a tela com os dois diagramas completos? Sim. Com os três, na verdade, né? São três, né? Porque tem o unifilar e o trifilar do acionamento do motor, né? O trifilar aqui, o unifilar aqui e também o arranjo de proteção de subestações, né? De barra dupla e chaves. Bom, pode falar, Renata. Professor, é o seguinte, eu fiz, mas eu tive que. Tá me ouvindo? Sim. Tá. Mas eu fiz os blocos, só que eu tive que explodir para fazer a plotagem que eu tive que fazer no layout, né? É sobre isso que você vai ensinar? Sim. Ah, tá. É porque eu tive que. Porque quando a gente faz em bloco, não tem como mandar para lá. Aí tem que desmembrar tudo para poder conseguir mandar, né? Não, Eu não consegui. não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ah, então eu não sei o que deu, porque eu não consegui mandar, aí eu tive que explodir tudo para poder conseguir. Tanto que quando eu te mandar as coisas, você vai ver que está todo desmembrado, parece que foi feito linha a linha, mas eu tinha feito blocos. O Eurico até viu, eu até mostrei para ele, né, Eurico? Aí eu não sei se isso vai contar, o que que é, tá? Olha, o que tu está falando é um outro problema, não tem nada a ver com o que eu vou mostrar agora, Ah, sim, tá? beleza. Aí depois a gente pode tirar essa dúvida que aparentemente me parece ser um problema relacionado com as layers, que foi o que eu expliquei na aula passada, né? Sobre a organização das layers, tá? Tem a ver com as layers, a princípio. Não tem a ver com o que eu vou mostrar agora, que é a plotagem. O que que é a plotagem? Tá. É como que eu vou imprimir o desenho. Tá? Agora que eu estou lembrando, eu cheguei a mostrar no fim da aula. Tá? É que eu estou numa correria aqui, eu não consegui revisar todos os materiais. Mas eu estou lembrando que eu consegui, que eu cheguei a mostrar ali no finzinho da aula, depois que eu mudei para o computador de novo. Bom,
Então, aí a questão da plotagem, o que que é? É você gerar o arquivo PDF do seu desenho para poder mandar imprimir, tá? E qual que é o comando que eu dou para plotagem? É o comando plot, tá? E o comando plot, ó, como você pode ver, é o símbolo da impressorinha que você pode acionar aqui em cima. Ele fica localizado acima do ribbon ou ele fica localizado dentro aqui do logotipo do AutoCAD, tá? Então, eu posso, já acabei de mostrar para vocês 3 formas, né, de acionar o comando plot. Ou barra de comando, ou acima, o botão, o ícone acima do ribbon, da impressorinha, ou ainda você pode acionar o comando plot através do menu que está disponível no ícone do logotipo do AutoCAD, tá? Então, eu tenho aqui o comando plot. Quando eu dou o comando plot, vai me abrir essa janela. E ao abrir essa janela, em primeiro lugar, antes de configurar a folha de papel, é mais importante eu escolher qual que é o estilo de plotagem que eu quero. Se eu quero plotar o meu desenho com as cores das layers aparentes, né? As cores que identificam as layers aparentes, eu não me importo de plotar o desenho colorido, o desenho em cores, né? Então eu vou selecionar essa opção aqui, ó, ACAD. Tá? Aí na hora de eu plotar o desenho, de imprimir o desenho, vai aparecer o desenho com as cores das layers. Por esse motivo, também é bom não colocar cores claras nas layers, porque normalmente você vai imprimir o desenho numa folha em branco. Então, se você colocar layers de cores escuras, fica muito mais fácil de você identificar os elementos de desenho. Tá claro? Assim como também fica mais fácil de identificar, de configurar as impressões em preto e branco, que existem 2 modos aqui no Plot Style, como vocês podem observar na tela. Existe a opção do Grayscale, que é a opção de o desenho em tons de cinza, só que essa não é uma opção tão boa, porque às vezes dá alguma falha de leitura que ele não detecta, que na configuração Grayscale não é possível de se detectar as layers de cor mais clara. Ele não põe, por exemplo, uma layer amarela então, em tom acinzentado. E aí isso acaba dando um monte de problema e acaba dando perda de informação na hora de imprimir. Você não consegue exibir na impressora as layers de cores claras, né? Por isso que o Grayscale acaba não sendo uma boa opção. Ele acaba dando muitas falhas de leitura. E qual que seria a melhor opção de se plotar um desenho em preto e branco? A opção monochrome, em que eu vou plotar todos os desenhos com linhas pretas, porém eu vou identificar os desenhos sempre pela espessura de linha pré-configurada nas layers. Tá claro? E aí, tudo bem? Gente, quem que tentou imprimir? Quem é do pessoal que já entregou? Conseguiram configurar a impressão direitinho? Imprimir? Sim, a única coisa que eu fiquei com dúvida ali é realmente a plotagem é feita com a folha deitada, né? Ou é com a folha em Não pé? necessariamente. Vai Mas eu posso fazer depender com de ela. como que você seleciona o desenho, Uhum. Mas né? eu posso fazer com ela deitada? Pode, a orientação, né, da folha não importa, tá? Uhum. A maioria das vezes, né, como nós vamos fazendo o desenho sempre com mais largos, né, na horizontal, então, por isso que muitas vezes o AutoCAD ele acaba indicando a orientação à paisagem, né? Agora, se eu tenho um desenho com maiores medidas na vertical, aí ele vai indicar a maior escala para a orientação retrato. Tá Entendi. claro? No caso daqueles unifilares ali, então seria uma orientação melhor plotar com a folha em pé?
No caso Do... do Tá. motor, sim. Do Ah, motor, sim. beleza. Vou até fazer esse exemplo Eu vou mudar para ali. te conseguir visualizar, o Eurico. Mas antes de chegar nessa parte da seleção e da orientação, da seleção do desenho e da orientação da folha, eu vou falar para vocês um pouquinho sobre as configurações do papel, né? Aqui tem uma série de impressoras PDF do AutoCAD. Essas impressoras PDF são das novas versões. Eu não testei elas ainda, então eu prefiro não selecionar ainda. Mas essa daqui, DWG PDF, ela já tem desde as versões anteriores. Então, nós vamos trabalhar, por enquanto, com essa, tá? E aí, para selecionar um desenho específico, aqui, ó, quando eu quero plotar alguma coisa, eu tenho que escolher o que que eu quero plotar e a forma como eu vou selecionar esse desenho, que é o What to Plot, né? Aqui no Plot Area. Aí eu posso fazer uma série de seleções. Se eu seleciono a opção Extends, por exemplo, ela vai o que vai ser impresso na folha vai ser tudo que estiver desenhado em maior tamanho. Vai ser como se eu imprimisse o que aparece na tela para mim quando eu dou um zoom extends, tá? Quando eu seleciono essa opção extends. Então, se eu acabo desenhando alguma coisa errada, pode ser que eu não consiga imprimir. Então, não é uma boa escolha, tá? Mas pode ser uma boa escolha quando você desenhou tudo certinho e quando se você fez, por exemplo, esse exercício em dois arquivos separados, essa pode ser uma boa opção de seleção dos objetos a serem plotados, tá? Porque aí você vai desenhar, vai imprimir o desenho que está no ambiente model no seu maior zoom, tá? Com essa opção Extend, sem precisar selecionar um desenho específico, né? Então, essa é uma boa opção se você faz os arquivos separados e se você tem só aquele desenho que você quer imprimir, tá? Limites, aí você configura os limites do desenho em coordenadas. Eu não gosto muito dessa opção. Eu prefiro a opção Window quando eu quero selecionar alguma coisa para imprimir. Na minha opinião, a opção mais prática. E você pode imprimir vários desenhos fazendo. Você pode imprimir vários PDFs a partir de um único desenho, de um único arquivo DWG. Tá? Por isso que eu acho uma opção interessante. Se eu seleciono a opção Window, momentaneamente eu fecho a janela de impressão do comando plot para abrir uma caixa de seleção e selecionar o desenho que eu quero selecionar, tá? Eu vou desmarcar aqui algumas opções do Object Snap só para não me atrapalhar. Ó, se eu quiser, por exemplo, imprimir só o trifilar, vou dar um exemplo aqui. Selecionei só o trifilar, eu vou centralizar a plotagem e olha como está saindo grande em relação à folha, né? Está um desenho bem estendido. Se eu seleciono a opção, agora quanto às escalas, se eu seleciono a opção Fit to Paper, eu vou dar um maior tamanho de escala para aquela folha de papel que eu pré-configurei. No caso aqui nós selecionamos a opção A4, tá? Então aí aqui vai dar o maior fator de escala para a folha de papel que eu pré-configurei. Quanto à orientação do desenho, orientação retrato e orientação paisagem. Aqui no momento nós estamos com orientação retrato, em que o maior lado do papel fica na vertical. A maior borda do papel fica na vertical. Nessa configuração, ó, o meu desenho está bem distribuído, pelo que eu vejo aqui no exemplo de configuração. Se eu colocar a opção paisagem, o que vai acontecer? Ó? O desenho não vai ficar tão bem distribuído.
ele reduziu, inclusive, a escala. Então, esse exemplo aqui, ó, é aquilo que o Eurico estava perguntando, né? Sempre eu vou imprimir um desenho na orientação paisagem? Nem sempre. Esse daqui, acabei de mostrar para vocês um exemplo de que é melhor imprimir o desenho na orientação retrato, porque esse diagrama ele vai apresentar partes maiores. Ele vai apresentar um tamanho maior e melhor distribuído na folha de desenho. Tá claro? Tá aí? Bom, eu vou mostrar para vocês aqui como que fica a visualização dessa impressão. É sempre importante nós conferirmos como que como que a impressão ela se apresenta antes de nós darmos o ok, tá? Porque às vezes a margem pode sair um pouquinho fora do lugar, tá? Principalmente quando nós imprimirmos desenhos com folhas margeadas, que é o que vai acontecer nas nossas próximas duas atividades. E verificar também se tem alguma layer que não está aparecendo, tá? Que isso pode acontecer, porque às vezes eu crio uma layer e essa layer ela fica ou congelada na viewport ou ela fica proibida para ser exibida no modo de impressão, tá? E isso tem um pouco a ver com aquela pergunta que a Renata fez anteriormente, que eu vou explicar com mais detalhes a seguir, tá? Então vamos conferir para ver como que ficou a impressão. Ó, aqui está no modo monochrome. Vocês conseguem enxergar bem as diferenças entre as espessuras das linhas e os tipos de traçado nesse desenho? Sim. Tá bem claro, né? Uhum. Ô, prof, Só um pouquinho que eu já vou responder. claro. Tá com a mãozinha levantada? Sim, Tá. eu tinha levantado, não, espera aí, só deixa eu ver. Não, pode deixar. Aqui eu consigo ver a ordem, não tem problema. Bom, então, deixa eu aumentar aqui. Então, aqui, como vocês podem observar, eu tenho aqui o desenho com os elementos identificados pelas suas espessuras de linha, né, com as layers identificadas pelas suas espessuras de linha e pelos seus tipos de traçado. Então, aqui foi apresentado de forma bem clara, tá tudo certo, eu posso mandar imprimir o PDF, tá? A versão do estudante sempre vai aparecer com a marca d'água na impressão, então não se importem com isso. Eu só vou cancelar aqui porque eu quero mostrar uma coisa para vocês que eu não mostrei. Vou ter que começar de novo, infelizmente. Bom, ó, para mandar imprimir direto da visualização da impressão, é só vocês clicarem na impressorinha, tá? Se tiver que revisar alguma outra coisa ou esquecer de configurar alguma coisa na janela de impressão, aí vocês cliquem no botão fechar visualização de impressão e façam as configurações que vocês precisam fazer. Então, cliquei na impressorinha para poder imprimir o meu documento. E eu vou imprimir o meu diagrama. Então, o diagrama está aqui impresso em PDF. Tá claro, gente?
Vamos passar para as perguntas agora. Temos muitas perguntas hoje, tá? Eu vou pela ordem aqui pela ordem que está listada aqui no Teams, tá? O Eduardo começa. Tá me ouvindo? Sim. Não, era só, na verdade, você tirou a minha dúvida no meio da explicação, que era em relação àquele comando da janela, né? Eu estava tendo muita dificuldade em, tipo, centralizar ali o meu desenho, estava bem zoado. Aí, depois que eu botei a janela, ficou bem certinho, que estava em exibição antes. Daí, tipo, sei lá, o desenho ficava muito no canto, ou ficava pequeno. Daí, agora eu consegui botar direitinho com a janela, né? Era só O bom da opção Window, né, é que você tem mais controle na hora de configurar, de ajustar, né, a posição do seu desenho na hora de imprimir. As outras opções, aí no caso do Limits, por exemplo, você vai ter que configurar a partir de coordenadas, aí você vai ter que saber, por exemplo, onde que o seu desenho está localizado, que não é muito bom. Sim. Normalmente o projetista, quando ele começa a desenhar no AutoCAD, ele desenha em qualquer lugar da tela. Então, às vezes ele pode estar desenhando distante dos eixos de referência, né? Que aí torna um problema nesse sentido. Sim. Eu tava com esse problema, aí eu fui botando coordenadas e tal, e fui melhorando, mas aí depois que tu mostrou a janela, eu já mudei ali tudo e ficou bem melhor. É bem rápido, né? Um toquezinho só. Bom, era isso? Era só isso, obrigado. Agora o Eurico. Então, eu tenho duas dúvidas. Deixa eu começar a pontuar. A primeira seria da questão da cor das layers. No caso, eu fiz todas elas em preto e a única que eu fiz em vermelho foi aquela que envolve o relé térmico. Eu teria que fazer, inclusive, as fases coloridas? Não, a cor da layer é uma opção tua. É Certo. que eu só, é mais uma questão de prática que eu dou a sugestão para nunca colocar layer clara, porque dá problema na hora de imprimir ou na hora de botar num modo de configuração que vai ter problema na hora de imprimir, né? Quando você vai configurar ali o plot style. Então, por isso que eu nunca recomendo colocar layer de cor clara, né? Eu brinco que eu amaldiçoo todos os alunos colocam a layer amarela, por exemplo. Não, beleza. Tá? E a segunda dúvida que eu tenho é o seguinte: quando você dá o comando explode, por exemplo, eu criei um fusível, 2. Eu quero transformar esse fusível para 3, 4. Eu vou dar o comando explode no fusível 2 e vou mudar os números. Beleza. Só que quando eu dou o comando explode, esse fusível, ele passa a não ser mais um bloco. Ele fica todo desmontado, certo? Uhum. Há algum problema? Porque, por exemplo, esse cara vai estar, tipo, na layer de proteções, porém ele vai estar desmontado. Vai ter apenas um dele montado que vai ser o fusível 1.2, que esse vai ser o bloco nominal. Tem algum comando, tipo, implode, que remonte o bloco, ou pode deixar assim mesmo? Tem o comando que é o Cara, group, mas tem que no você meio. pode reagrupar o bloco, e tem o próprio bloco, né? Você pode, né, salvar o novo bloco. Uhum. Tá, Mas, na verdade, para o desenho, isso não faz diferença, né? certo. Que, que faz diferença você ter o bloco para você poder importar em outros desenhos, Uhum. né? Mas é uma questão de portabilidade, né? Certo. Mas como a gente vai ter que te mandar o DWG, não sei se isso influencia no critério de avaliação, Não, não? o que influencia é o bloco estar na layer correta, Ah, tá bom então. Não, né? Ele, perfeito. ele pode estar desagrupado ou agrupado, mas ele tem que estar na layer correta. Certo. Esse comando group, ele agrupa somente naquela layer, ele não salva como novo bloco. E isso ele não salva como bloco, ele é como se fosse o comando agrupar, né, dos Uhum. softwares do Windows, né, que você seleciona vários desenhos e você agrupa.
Uhum. Tá? Como Então, se perfeito. fosse agrupar, por exemplo, figuras do PowerPoint, né? Para poder transportar para algum lugar. Só para dar um exemplo de como funciona. E a última situação ali é o seguinte, no meu caso, eu tenho uma opção que eu escolho salvar direto em PDF. Ali embaixo tem um botãozinho que eu clico, salvar em PDF, na hora de plotar. E ele não sai, inclusive, com aquelas marcas d'água. Ele sai certinho, só que sem as marcas d'água. Tem algum problema? Ou você prefere que saia ali com as marcas d'água por alguma questão de... Não, pode ser assim. Tá bom, então. Não, beleza. Era só isso Tá? mesmo. E a outra... Mas tem uma coisa, tu consegue configurar a escala nessa outra forma de imprimir? É que eu tô fazendo em Unity, né? Acho que ele Do não... diagrama, sim, mas eu digo, tu consegue visualizar alguma ferramenta de configuração de escala? Porque para esse exercício não tem problema, porque esse Sim. exercício de desenho, por enquanto, é sem escala. Isso. Mas para os próximos exercícios, vocês vão configurar em escala a plotagem. Uhum. Na verdade, ele é um botão que tem lá embaixo na janela. Depois você configura tudo. Por exemplo, eu configurei ali o formato de impressão Windows, configurei a posição e tal, e tal, e tal. Só que em vez de colocar na impressora lá embaixo, eu tenho um botão que é salvar em PDF. Então ele pega todas as configurações que eu Então dá defini. para configurar antes. Se dá Uhum. para configurar Isso, antes, não tem problema. perfeito. E a última situação, as linhas pontilhadas que foram usadas em volta ali das caixas, elas eram dashed, né? Sim. Beleza. Tá. Uhum. Tá? Até... Ó, só um pouquinho, eu vou pedir para o Eduardo abaixar a mão, porque eu estou vendo aqui que a ordem do Teams, ela não tá, tá mais por ordem alfabética do que por ordem de chamada. Então, só para eu não me perder aqui na ordem, aí depois pode levantar de novo, tá? Para não passar a vez de ninguém. E a última situação que eu tinha que eu lembrei agora de comentar é que no unifilar daquele motor trifásico ali, tem dois quadros, né? O quadro de comando e o segundo quadro, que é o quadro de proteções, certo? Uhum. Que é aquelas duas linhas tracejadas. Mas só o primeiro quadro está aterrado. No meu, eu aterrei os dois. Posso fazer isso ou é só para estar um quadro aterrado mesmo nesse caso? É que o segundo quadro, ele tá com... Ah, tá. Entendi o que tu quis dizer. Não, é só o primeiro que é aterrado mesmo. Uhum. Tá, não, beleza. Então eu vou Tá? tirar ali. Eu achei que eram os dois. Mas tá bom, era só isso mesmo. Obrigado. Tá. Bom, agora é o Rafael. Bom dia, professor. Bom dia. Eu estou com dúvida em relação ao terceiro desenho, que seria ali naquele aterramento, que tem uma De chave ali. barras. Isso. Daí tem uma chave ali naquele aterramento. Daí, tipo, aquela chave eu deixo como terra ou como proteção? Ah, sim, essa chave aqui, né? É. Essa chave aqui, ela fica como proteção, Ah, tá. tá? Uhum. Isso aqui é E só o aterramento dessa continuação aqui do disjuntor mesmo. Ah, tá. É uma proteção. E daí eu só estou abrindo aqui meu PDF para ver, porque eu fiz ele em escala de cor, não em escala de preto e branco. Daí não tem Uhum. problema, né? Não. Ah, tá. Mais alguém agora? A Renata. Renata? Desculpa, eu não ergui, foi sem querer aqui, mas eu vou perguntar, porque eu fiz uma pergunta ali na caixa. Nós temos de fazer a plotagem para cada desenho, é isso? Para cada diagrama? Os diagramas de motores vocês podem plotar dois num PDF e o diagrama de arranjo de subestações vocês podem plotar num PDF único, tá? Essa é uma sugestão. Se quem já entregou, já plotou tudo num PDF só, também não tem problema, tá? Então aí fica a critério de vocês. Como que vocês querem organizar o desenho? Certo, é porque eu tinha feito
uma plotagem só. Agora eu vou fazer com todos, cada um. Se tu quiser, tu mantém uma só. Tá. Eu não estou conseguindo baixar a minha mão aqui, o computador travou, tá? Mas eu não estou com a mão levantada mais. Tá. Deixa eu ver quem mais. É o Rafael de novo. Era só baixar a mãozinha. O Eurico. Eu tenho uma dúvida ainda. Esse último ali, esse arranjo de proteções. No meu caso, eu dividi em 3 layers, que seria o terra, gerador, que é a fonte de emergência, e chaveadores, que eu coloquei todos os quadradinhos ali chaveando. Tem a necessidade de fazer mais alguma layer? Não. As 3, tá bom? Uhum. Tá bom, então. Não, então era só isso mesmo. Acho que agora deu. Gente, mais alguma dúvida? Deixa eu aproveitar até. O comando mtext, para mim, quando eu uso o comando mtext, ele fica só um pontinho, assim. Eu tô tendo que usar aquele text inline. Não sei se isso já aconteceu isso com você, ou se está sendo uma coisa pontual minha, mas eu dou o comando mtext, digito o texto, e aí quando eu dou enter, ele fica só tipo um pontinho, assim, de nada. É que ele sai com a letra muito pequena. Se tu aplicar o comando scale, eu vou mostrar como corrigir isso. Isso aí é algo que acontece bastante, tá, gente? Deixa eu botar aqui no AutoCAD. Aqui minha tela de rascunho. Eu vou desenhar uma caixa de texto aqui no comando mtext. Então aqui eu escrevi um texto, aí ele sai assim, pequenininho. Só que na hora que eu estava escrevendo, estava uma caixa enorme, certo? Então, o que eu faço para corrigir esse problema? Tá? Normalmente o mtext ele sai com as letras bem pequenas mesmo. Isso aí não é um problema, tá? Mas como que eu posso corrigir o tamanho da letra no mtext, se eu quiser que essa letra fique bem maior? Você pode configurar o tamanho do mtext selecionando o pontinho, né, que corresponde ao texto que você acabou de escrever com o comando mtext. Você vai selecionar o comando scale, vai dar um enter, vai clicar, vai escolher o base point, né, que é o ponto de referência de trabalho, e você vai poder alterar a escala do texto. Aqui eu não conheço o fator de escala, só estou arrastando o mouse e eu estou vendo que à medida que eu afasto o cursor do mouse da minha caixa de texto, o texto vai aumentando. Mas eu posso também selecionar um fator de escala para poder dizer o quanto que eu quero ampliar esse texto. Então, por exemplo, eu quero ampliar esse texto em 10 vezes em relação ao tamanho original. Ele vai ficar desse tamanho, eu já vou conseguir ler, tá? E esse é um dos motivos que eu recomendo muito mais o uso do mtext do que do text, que é a linha única, né? Porque o mtext você consegue ter um controle do tamanho do texto, ajustar o tamanho do texto com o command scale. E você consegue também fazer múltiplas linhas, tá? O single text, ele não é tão bom para poder fazer o ajuste do texto utilizando o comando scale. Então, ele é um comando que é muito melhor de se utilizar, de se ajustar através das configurações do texto.
o que não é tão prático quando nós estamos desenhando. Tá? Então, por isso que eu acabo preferindo o MText. Tá claro? Sim, entendi. A última situação que eu queria ver contigo, na verdade, não é relacionada à aula, seria relacionada à nota. Você vai colocar algum comentário sobre as notas, sobre as atividades? Então, se vocês perguntarem, né, o que foi corrigido ou não, né, eu fiz ali as observações em cada um dos trabalhos, até por isso que eu estou Tá. demorando bastante para entregar, porque não é tão prazeroso tu fazer as anotações, as observações, pelo menos do jeito que eu corrigi na versão digital. Para mim, a parte mais difícil do ensino remoto tem sido corrigir as tarefas. Entendi. E aí é por isso que eu estou demorando um pouco mais, mas agora eu descobri um jeito que é melhorzinho. Tá. Então, aí se vocês quiserem olhar os trabalhos, a gente pode olhar nos horários de atendimento, eu envio para vocês as cópias com as anotações. Show. É porque ali você não posta as anotações junto no Moodle, né? Não, eu não faço anotações no Moodle, eu não gosto porque eu gosto de marcar o lugar que está errado na folha, por exemplo. Entendi. Não, beleza. No horário de Então, atendimento? isso. Eu vou Mas pegar. aí, assim, ó, hoje o atendimento vai ser via chat, então eu posso fazer o seguinte: para quem tiver interesse, né, de receber os trabalhos que foram corrigidos até o momento, Uhum. vocês podem, no caso dos EPOs, né, vocês podem pedir para enviar por e-mail, que eu envio ainda hoje. Não, beleza. Tá? Você quer que eu te solicite isso por e-mail, alguma coisa? Pelo chat aqui? Vocês podem colocar os e-mails no chat aqui da aula. Ah, beleza. Na verdade, era só um exercício, era daquela entrega um pouco maior, que foi o 3, 5, 7 e 8, eu acho. Que eu, Uhum. eu fiquei com a nota bem baixa, eu queria entender o porquê, mas deixa eu solicitar aqui. Eu te adianto que teve bastante problema no teu exercício. Ah, show. Não, beleza, acontece. Não digo que não possa acontecer, eu só queria entender o porquê. Tem uns exercícios que eu me surpreendi bastante. Então vai, depois eu mando os trabalhos aí, se é mais alguém que quiser, né, receber as anotações, os trabalhos por e-mail. Aí, só colocar o e-mail aqui no chat. Tranquilo. Obrigado, viu? Nada. Gente, mais alguma pergunta? Pode falar. Bom dia, professora. Eu tenho dúvida quanto a algumas layers, assim, qual layer que eu devo usar em certas coisas aqui. Por exemplo, quando tenho no diagrama no 1 e no 2, né, que tem uma caixinha em volta do relé térmico, aí, ela faria parte dele, tipo, ela também seria layer de proteção, ou seria alguma outra? E também no 3, tem umas setinhas. Aí, tipo, as setinhas seriam as fases? É que eu não saquei muito essa parte. Ah, tá. Eu entendi. Deixa eu pegar aqui a tela para mostrar o desenho do diagrama de barras e subestações. Então, aqui tem as setinhas. Essas setinhas, na verdade, são o que está escrito aqui embaixo, né? Que são as cargas prioritárias. São as cargas
do sistema, tá? Isso aqui, a setinha quer dizer que vai ser enviada energia para o centro de consumo, tá? Para o local de consumo. Cargas não prioritárias são aquelas cargas que de reserva, né? Se uma dessas aqui falhar, eu vou passar a usar uma dessas barras aqui, tá? E quanto à organização de layers que você perguntou, né? A questão ali do relé térmico, por exemplo, essa caixinha aqui do relé térmico, ela vai ser colocada junto com a layer de proteções. Tá? Por quê? Porque ela é parte integrante do relé térmico. Tá? Já essas caixinhas tracejadas aqui, elas indicam quadros, né? O quadro de alimentação, quadro de força e o quadro de comando. Por isso tem um QC e um QF. Tá? Tudo bem, obrigado. E aí, Nada. então, as setas, tipo, elas ficarem em qual layer, então? Isso, não foi respondido. Aí, essas setas aqui, aí vai depender de como que foi organizado as layers do... Vou botar aqui. Aí vai depender de como foi organizado as layers do desenho de projeto elétrico. Tá? Deixa eu pegar aqui as figuras com as layers. Bom, então aqui eu tenho a lista de layers, né? Nesse caso aqui, barramento, trafo gerador, que seriam da subestação, né? Proteções vai ser os disjuntores e as chaves seccionadoras. Nesse caso, iria na layer de barramento, tá? As setinhas iriam na layer de barramento. Por quê? Ok. Porque o barramento corresponde a um nó do sistema, né? E a setinha nada mais é do que a ramificação do nó, tá? Tá, entendi, obrigado. Nada. Os quadros, eles fazem parte do sistema, aí vai depender da função, né? No caso do quadro de força, ele vai... tu diz as linhas tracejadas que se referem aos quadros, certo, Renata? Então, eu vou mostrar aqui só para exemplificar. Nesse caso aqui, né, esse aqui é um trabalho de um aluno, tá? Esse aqui ele botou no motor. Poderia botar no motor? Poderia, mas não é o ideal, tá? Nesse caso aqui dos quadros, os quadros eles representam mais uma subdivisão. Então, o ideal seria colocar na layer 0. Mas a layer 0, eu não tenho linha tracejada. Você pode configurar isoladamente uma... Isso aqui é até bom comentar. Isoladamente uma linha. Você pode configurar um elemento dentro de uma layer com algumas características diferentes do restante dos elementos? Pode, tá? Não tem problema nenhum. Aí, nesse caso, a layer ela não vai servir para ela não vai servir para marcar propriedades dos objetos representados, ela vai servir só para a organização do desenho, não tem problema nenhum, tá? A diferença de linha contínua para tracejada depende da função do desenho, né? No desenho técnico, por exemplo, por que eu tenho linha cheia para representar esta visível, linha tracejada para representar esta invisível, para diferenciar essas duas arestas, né? Então vai depender da função do desenho.
Aí, nesse caso aqui, também é relacionado à função. É que o quadro, ele representa aqui só uma subdivisão, por isso que ele está com tracejado. Tá? Ó, nesse caso aqui, ó, se eu quiser configurar isoladamente a linha de um quadro, só marquei, selecionei o objeto, selecionei o tipo de linha que eu quero botar nele. Agora, se eu desligar a Layer 0, o que que vai acontecer? Ó, eu desligo todos os elementos de Layer 0, tá? Então, aí, não, mesmo que alguns elementos apresentem propriedades diferentes, mas eles têm uma mesma função, né? Representar que eles representam uma mesma função, um mesmo objetivo no desenho, é importante eu colocar então todos os elementos no layer que representam tal função, tá? Então, para quê? Para poder desabilitar a visualização desses desenhos, às vezes, quando for necessário, para não me atrapalhar na execução do restante do desenho. Por exemplo, aqui no motor, né? O motor eu só coloquei em tracejado para diferenciar mesmo, para destacar, tá? Gente, mais alguma pergunta? Pode falar, Eurico. A última pergunta que eu tenho seria o seguinte: os textos eu posso deixar na layer 0 ou eu posso deixar os textos referentes àquela layer? Por exemplo, eu tenho aquele K1 que sinaliza a contatura. Eu deixo o texto K1 na layer de contatura ou eu posso deixar o K1 na layer 0? Nesse caso, tu colocou algum elemento desenhado na layer 0 que não seja de texto? No caso, na verdade, a minha layer 0 eu acho que tá, no caso único, no caso do unifilar, tá o barramento ali. Não a sinalização das fases, mas só o tracejamento, o traço ali do barramento. Então tem um elemento desenhado, né? Isso. Assim, ó, quando tem um elemento desenhado, isso aí é uma questão de prática, tá? Uhum. Quando tem um elemento desenhado, não se recomenda colocar layers de texto. Tá. Não se recomenda colocar elemento de texto, né? Então, Uhum. nesse caso, não seria bom tu colocar o teu texto numa layer 0. O melhor seria tu criar uma layer com textos e deixar essa layer só para colocar os elementos de texto. Certo. Então, beleza. E para deixar ele junto com o que é referente, não, também não é aconselhável. No caso, deixar o K1 na layer contatora. Ou Não, daí. Também não? Tá. não é muito legal, não. Então eu vou mudar aqui. Mais alguma pergunta?
Gente, mais alguma pergunta? Se tiverem alguma pergunta, é só notificar, né? Ou levantando a mãozinha ou colocando arroba na frente do meu nome, como vocês já vêm fazendo.
Até eu não sei se acontece isso com você, mas toda vez que eu salvo uma nova versão de um arquivo DWG, ele salva junto um novo arquivo com a extensão .bak. Não sei se acontece isso. Sim, sempre acontece. Aí eu excluí ela e tipo, continua normal, não tem problema. Não tem problema, né? Esse arquivo, na verdade, ele é gerado quando você abre o AutoCAD, quando você cria um desenho no AutoCAD. Uhum, Mas ele não, ele serve só para execução, né? Eu não sei entendi. bem para que ele não serve para nada mais além disso. Você tenta abrir ele, você não consegue. Sim. Então, beleza, eu dei uma gelada aqui porque eu excluí todos os. Eu disse, poxa, será que perdi o projeto todo? Mas tá bom então. Tá? Era isso. Gente, ainda se tiver mais alguma pergunta, nós temos aí estamos aí até uns 50. É, eu não sei bem se ele é de backup, mas ele é gerado quando você, quando você executa, né, o desenho no AutoCAD. Todo arquivo que você abrir, ele acaba sendo executado e acaba aparecendo esse arquivo .bac. Mas pode ser que ele fique com os backups, eu acredito que sim mesmo. Até eu tô tentando fazer um envio aqui pelo Moodle e ele só me permite enviar 5 arquivos. Só um Então eu vou ter que agrupar os pouquinho. PDFs. Pode falar. Tô tentando fazer um envio aqui pelo Moodle, ele só permite enviar 5 arquivos. Então, provavelmente eu vou ter que agrupar os PDFs. Sim, aí para agrupar o PDF tem um site que é bom, que é ilovepdf.com, acho. Vou botar aqui, Ah, sei, conheço. Beleza, eu vou agrupar os PDFs ali então. tá? Aí você pode agrupar e converter ele. Ele tem um serviço bem bom.
Renata, a questão dos PDFs fica a teu critério, tá? A única exigência é que se envie o DWG e o PDF. Aí, se você quiser botar, por exemplo, 2 desenhos em folhas separadas num arquivo de PDF, você pode. Se você quiser enviar 2 arquivos de PDF, cada um com um desenho, você pode, tá? Então aí fica a seu critério essa organização.
Gente, mais alguma pergunta? Só para avisar, eu já enviei para vocês, né, as correções, para vocês darem uma olhada. Para quem enviou o e-mail, né?
Pode falar. Eu ainda estou um pouco confuso nisso das layers. Até teve até um que eu esqueci de perguntar. Fonte de emergência, assim, o único que eu achei que poderia se encaixar seria tráfego gerador, mas eu não tenho certeza, eu só queria confirmar. E também... Isso, tráfego gerador. Tá. Que fonte de emergência, o que é, na verdade, né? Ele é um geradorzinho de emergência. Sim, eu imaginei, eu imaginei que fosse isso. Mas só queria só confirmar mesmo. E é que eu acho que eu tô meio confuso com o barramento mesmo, porque, por exemplo, no último diagrama, a setinha inteira vai ser, tipo, vai ser tudo barramento, tipo, essas setas e só o quê. E, tipo, Não, onde aí você... nesse caso é o seguinte, deixa eu mostrar, deixa eu compartilhar na tela aqui só um instante. Tá. Nesse caso vai ser o seguinte, né? Eu vou selecionar aqui as proteções só, tá? Que são as chaves e os disjuntores. Eu não gosto de selecionar essa também. Que não tá aparecendo agora. Tá aparecendo? Tá carregando só. Ah, tá. Tá preto. Eu vou cancelar e vou compartilhar de novo. Peraí. Ok. E agora? Acho que tá carregando ainda. Vou esperar um pouquinho, tá? De qualquer forma, só para adiantar, né, a descrição, eu já selecionei ali as proteções, tá? O que são as proteções? São os disjuntores e as chaves. Ah, sim. Então esses elementos, tá conseguindo ver agora? Sim, agora sim.
Não, então, mas esses eu fiz com proteção. Disjuntor, chave, o transformador eu fiz como é, tra, é, tráfego gerador. Mas então, minha dúvida tipo, por exemplo, essas linhas horizontais, as setas, são os nós, né, também. Isso que eu não peguei muito. Não, aí esses elementos, deixa eu botar aqui, eu vou desligar a minha câmera aqui, só um instante. Bom, então esses elementos, tá conseguindo ver a tela das layers? Agora. Ah, tá, sim. Bom, Tô vendo. então aí na tela das layers, o que temos, né? A tua dúvida é onde que coloca o barramento. Sim. Que elementos colocar na layer barramento. A sugestão que foi dada aqui. As próprias barras, né? O que seriam as barras? Seriam os nós do sistema. Deixa eu mostrar aqui. Seria esses elementos aqui, ó. Tá? Toda essa linha que conecta os disjuntores e as chaves. Tá. Isso daqui é o barramento, inclusive os pontos de conexão. Tá. E no caso das cargas, que são as setas, né, cargas prioritárias ou não prioritárias, essas também vão ser incluídas na layer de barramento, tá? Ok. Elas, na verdade, são uma ramificação do barramento, Tá. claro? Aham, sim. Tá, entendi agora. Aham. Era isso? Sim, tá. E só pra. Tá, no caso da fonte de emergência, só a bola, então seria gerador? Não, seria todo Tá. esse componente aqui, ó, o a circunferência e o tracinho que está ligado a ela. O que Tá, ok. seria a linha de conexão, né, com a chave disjuntor. Tá. Entendi. Obrigado. Tá bom? Nada. Gente, esse tipo de exercício ele acaba sendo bacana para vocês também pelo fato de conhecer, né, os componentes do diagrama. Tá? Quais são as simbologias mais recorrentes de componentes de diagrama e vocês vão ver isso ao longo do curso inteiro de vocês, seja elétrica ou eletrônica. Tá? Então é importante que já comecem a observar, né, nos livros, texto das outras disciplinas, os diagramas, a identificar os elementos, né? Se tiver algum elemento que vocês tenham dúvida, tragam aqui para a aula, compartilhem essa informação, tá?
Gente, então por hoje era isso, tá? Até sexta-feira. Sexta-feira nós já vamos começar a parte de desenho arquitetônico e eu gostaria de falar para vocês que já está disponível os vídeos de desenho arquitetônico, tá? No canal do YouTube e também já estão disponíveis no Moodle, tá bom? Então, gostaria que vocês assistissem a aula de sexta-feira.